Eu jogava, eu sempre pensava que o Flamengo ele tem uma característica única. A torcida ela exige um certo tipo de futebol, que seja apresentado um certo tipo de futebol que não vale só vencer. Isso me chamou atenção, porque eu sim joguei muitos anos no Atlético de Madrid, onde só vencer era suficiente. Pra aqui no meio de vocês? Lá ele. Vou ficar aqui no meio de vocês, porque eu vou ficar aqui, não tem nada a ver, a gente nem tem time aqui. Mas é porque a gente vai falar de Flamengo agora, a nossa Gabi Marino preparou um material especial pra gente sobre ele. Filipinho. Vamos ver. Fala, Filipinho. Vamos ver. Sob o comando do técnico Felipe Luiz, o Flamengo está sem perder há 21 jogos. São 15 vitórias e 6 empates desde 20 de outubro do ano passado. Essa é a maior invencibilidade do país, que dura desde o duelo contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Quando eu jogava, eu sempre pensava que o Flamengo ele tem uma característica única. A torcida ela exige um certo tipo de futebol, que seja apresentado um certo tipo de futebol que não vale só vencer. Isso me chamou atenção, porque eu sim joguei muitos anos no Atlético de Madrid, onde só vencer era suficiente. Entendi muito o que o torcedor sente, o que ele quer e por que as vaias. Por que o torcedor ele vaia no Maracanã? Por que ele não se sente identificado com a equipe? Então, a partir desse momento, quando eu já decidi durante muitos anos, né, que eu seria treinador, então eu pensei, junto com o meu auxiliar, em criar um modelo de jogo, um documento onde a gente pudesse fazer um modelo onde o torcedor se sentisse representado pelo que ele estivesse vendo no campo. E não é a forma que o Flamengo vai ganhar, se não escolher a forma que a gente vai perder. Se é para perder, prefiro perder dessa maneira, correndo riscos, pressionando alto, jogando com bola, fazendo um jogo de imposição. Atrás de Felipe no ranking aparece Thiago Carpini do Vitória, com 20 jogos sem perder. O início da invencibilidade foi no dia 20 de novembro de 2024, na vitória sobre o Criciúma por 1-0, pela 34ª rodada do Brasileirão. O terceiro da lista é Ramon Dias, do Corinthians, que iniciou a sequência positiva neste ano e soma 11 jogos de invencibilidade. Ao todo, Felipe Luiz esteve à frente do Flamengo em 24 partidas, com 17 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. São 44 gols pró e 12 contra, um aproveitamento de quase 80%. O único revés foi para o Fluminense em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no dia 17 de outubro do ano passado. Com um início de carreira muito promissor, Felipe soma mais títulos do que derrotas pelo Flamengo. Para ele, o crédito ao bom desempenho se dá também pela qualidade do elenco. Qualidade, ambição, talento, o primeiro. Né? Um grupo, como o teu companheiro falou, não tenho vergonha de falar, é o melhor elenco da América. Então, esse é o primeiro. Depois, parece fácil, mas quando as coisas parecem fáceis é porque tem muito trabalho atrás, porque eles trabalharam muito. Nós trabalhamos muito e eles trabalharam muito, muito mais para poder estar nesse momento de forma. Então, o objetivo agora é trabalhar ainda mais para que esse momento de forma continue, que os adversários entendam que é um time que não para, que é um time que quer mais e é muito ambicioso. Em 2024, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil sobre o Atlético Mineiro. Já nesta temporada, a equipe carioca conquistou 2 títulos até aqui: a Supercopa do Brasil e a Taça Guanabara. Além disso, no último sábado, venceu o Vasco por 1-0 e saiu na frente na disputa por uma vaga na final do estadual. Nota! Que beleza, nota Gabi Marino, que agora já faz parte do... Ela estava, né? Ia lá, jornalismo, Band News. Aí esse dia a gente fez uma entrada com ela, ela falou: não, GV, tô aqui trabalhando, daqui a pouco tem um bloco, já vou molhar a palavra. Ganhou a carteirinha. Já tá na carteirinha. Gabi agora é nossa. Ei, Gabi, já tá com a gente. Excelente VT da Gabi, só pra jogar luz num trabalho que é maravilhoso. E assim, esses dias eu tava vendo... É porque esse assunto, falar dessa pessoa delicada, então eu vou falar meio subjetivamente. Eu vi uma declaração no jornalista brasileiro falando que... não do Felipe Luiz, né? Enfim, uma opinião sobre o Felipe Luiz que eu gostei, que é uma nova versão de técnico que assume erro, mas não é aquele assumir erro pra jogar pra galera, não. Sim. Ele falou, cara, quem errou com o Alcaraz fui eu.
O Flamengo contratou o Alcaraz a peso de ouro jogando pra caramba. Ele veio aqui. Eu não consegui fazer o cara jogar. Eu errei. O cara foi pro Everton, tá arrebentando. Eu vou botar a culpa no campo, na bola, no sol, na língua? Não. Eu errei. E eu achei aquilo do cacete, que todo mundo achou. E aí o pessoal tava falando disso, eu vi até normalmente um jornalista que tem opiniões meio controversas, mas que eu falei, cara, concordei com ele, assim. Né? Faz todo sentido. E é muito legal. O Felipe é um cara muito diferente, sempre foi. A gente sempre falou isso aqui. Agora, tem algumas coisas que o Felipe faz que eu acho que são fora da caixa. Ele divide, por exemplo, a opinião sobre o time, ele pede conselho para os jogadores, ele falou sobre isso, o Danilo falou sobre isso, sobre poder conversar com o Felipe o esquema tático, entender como é que os caras se sentem mais confortáveis, o que pode mudar para o Flamengo render melhor dentro de campo, a depender da opinião de determinados atletas que ele considera que tenham liderança dentro do grupo. Outra coisa que o Felipe faz, ele já fazia isso quando jogador. O Felipe é muito inteligente. Eu acho que ele foi muito mais atleta, assim, no sentido de ter performado muito mais pelo intelectual que ele tem do que até pela parte não técnica, mas física ali do dia a dia. Às vezes a inteligência do Felipe fazia com que ele rendesse muito mais dentro de campo, uma jogada, um passe, achar um espaço que talvez um outro atleta mais técnico do que ele não fizesse, porque não tinha a mesma inteligência que o Felipe tinha. Eu acho que isso faz com que ele consiga alavancar atletas, a questão tática de adaptar determinadas situações pelo que ele enxerga dentro de campo. Acho que isso faz com que ele consiga ser muito mais. A questão, a dedicação que ele tem ao esporte, a inteligência que ele tem, a forma como ele vê futebol, faz com que o Felipe seja muito mais até do que a parte técnica que ele tinha como atleta. Não, é legal tu falar isso, até porque ele joga, ele bota o time dele pra jogar de um jeito que ele não tinha muita característica pra jogar. Sim. Porque ele nunca foi um cara muito veloz, não foi aquele jogador muito forte. Ele era muito inteligente para entender os espaços, para atacar os espaços, para se posicionar. E concordo com o Thiago com relação a isso. E no futebol, Getúlio Vargas sabe disso, porque jogou também como eu. A vida aí no futebol, a gente sabe disso bem claro, é feita de transferência de responsabilidades. Cada vez mais. Cada vez mais. E aí o Felipe Luiz, quando ele vem, ele quebra um paradigma e essas pessoas, às vezes, que vêm de uma forma pejorativa, não estão preparadas para esse tipo de declaração. E a gente espera que outros façam o mesmo, porque aí você divide a responsabilidade. Eu acho que não é nem só dele, eu acho que é dos dois. Tanto ele não conseguiu fazer com que o cara jogasse, e o cara também não conseguiu se adaptar. E faz parte, é ser humano, acontece com qualquer um. Só que quando você vem e admite isso, sendo você o líder de uma agremiação como o Flamengo, você se coloca perto, como a gente está falando de liderança, no mesmo nível dos seus liderados. E aí você respeita dos caras. Gente, não é fácil fazer o que ele faz. É óbvio que ele faz porque ele é o Felipe Luiz, porque ele é multicampeão, porque ele é um cara querido, admirado por todo mundo. E, pô, eu vi. Você não estava com a gente na Band ainda. Por coincidência do destino, juntou um monte de jogador da base do Flamengo em outras funções. Hoje em dia, na beira do campo. Campeonato Carioca, exclusividade da Band ano passado. Estávamos eu, Juan, Soldado, Fabinho, que não era da base, mas jogou no Flamengo. Andrezinho, porque eu jogava contra o Nova Iguaçu. Carlos Renan, zagueiro. Tinham 6 ou 7, tinha mais um, cara. Conversando. E o Atiço, que também é da base do Flamengo. Cara, a gente falou, pô, que maneiro de 5 na boca do túnel ali. O Flamengo entra pra aquecer, entra no pique. O Felipe Luiz parou, voltou, abraçou o Atiço e falou: hoje eu tô nervoso. A gente, porque ele, meu ídolo tá aqui, não é fácil jogar na frente do meu ídolo, Atiço, ser bobo. Então, ele falando sério, irmão, uma humildade assim. Então, claro que o Felipe tem o respaldo dos caras escutarem ele, respeitarem, porque o Felipe Luiz, se fosse um treinador normal de 40 anos, não seria tão fácil. Mas a vida é feita de oportunidades. Nosso coach Fernandão, dentre seus milhares de livros lidos, já trouxe isso pra gente. Posso te dar um exemplo de tudo que você falou para corroborar? Por favor. O senhor hoje está bem e Pablo Marçal. Não, o Tite passou pelo Flamengo. O Tite passou pelo Flamengo. É um cara multicampeão também e não conseguiu que o time performasse. Não, agora você não vai é só isso. Não conseguiu o time performasse. E o Felipe Luiz é um cara que tem menos experiência, tem tantos títulos quanto, ou não tô aqui para comparar isso, mas é campeão também. Faz o time jogar como ele disse, como a torcida espera que o time jogue. E aí a importância do vestiário, que a gente tenta falar, porque a gente, tu é padeiro, o outro é motoboy, o outro é médico, cada um viveu o meio mais tempo que a gente viveu isso de futebol. Pode ser o treinador que for, senão o Luxemburgo continuava ganhando tudo, porque todo mundo fala que é o melhor treinador que teve. O Djalminha, todos que foram no podcast, no mundo já vê, Cafu, todos eles. Só aquele momento que o Vanderlei, porque os caras dizem que ele começou a se preocupar com tudo, esqueceu o campo de bola, hotel, perdeu o campo de bola. Não adianta. O Tite é um baita do treinador. Por algum motivo, as ideias dele pararam de conectar e ele perdeu aquele tipo videogame. Perdeu. E o Felipe, que estava dentro, é mais fácil
E é assim que é, e vai chegar o tempo, porque o Felipe não vai ser igual o Ferguson, que vai ficar 15 anos no Flamengo, porque no futebol sul-americano, acho que subir é impossível. Sempre é tempo de ir. Mas assim, daqui a pouco vai acontecer também. E vai embora. Só que o Felipe, eu acho que ele, a hora que ele quiser sair do Flamengo, o Flamengo quiser, ele vai ter bastante opção, porque é um grande cara, um grande treinador, né? E outra coisa, o idioma, vários idiomas, jogou fora, treinador brasileiro tem essa questão, enfim, isso é um papo mais profundo. Vamos ao que interessa, pega a visão, Superbet quer dar pra você. E tio GV também.